Olá, vamos falar sobre raciocínio lógico. O que é, afinal, raciocínio lógico? Raciocínio lógico é um modo de pensar que ajuda a resolver um problema ou chegar a uma conclusão sobre determinado assunto. Tá, mas antes da gente aprofundar mais sobre raciocínio lógico, vamos pensar um pouco. Humanos e máquinas. Nós humanos, desde sempre procuramos criar máquinas que nos ajudassem no trabalho. A gente pode observar nessa imagem aí aparece 2 cavalos e um agricultor. Como a gente pode observar, antigamente era assim que a gente fazia quando a gente precisava de união e força e algum tipo de ajuda para fazer as coisas, né? Nós usávamos da força bruta dos animais, dos homens e tudo mais para a gente conseguir fazer as coisas, tá? Para que a gente precisa criar a máquina afinal? Bom, vamos pensar de novo. Criar máquina resolve basicamente 2 problemas. A gente pode olhar na primeira foto. Criar máquina nos ajuda a diminuir o esforço. Então, veja nessa foto que é uma fábrica de automóveis, uma fábrica de carros. E ali tem vários braços robóticos, né? Então, eles trabalham ao mesmo tempo. E olha a vantagem disso. Não tem desgaste físico, ora, porque não é um corpo humano. Tem os desgastes de peças e tudo mais, mas ele consegue trabalhar com a velocidade e uma precisão muito além do que a gente consegue com o esforço humano. E a segunda imagem ilustra a economia do tempo. Uma fábrica de embalagem, né, de refrigerantes, parece ser, e aqui nessa imagem mostra, né, o quantos refrigerantes, ou melhor dizendo, quantas garrafas elas conseguem ser preenchidas em pouco tempo, uma coisa que fica inviável para uma pessoa só fazer, né? Vamos concordar? Então aí está esse termo no final dessa imagem geral, né, que diz o seguinte: uma máquina nunca é elaborada para dar mais trabalho do que o próprio esforço humano. Ou seja, uma máquina nunca é criada, a gente nunca pensa em criar uma máquina que ela dê mais trabalho do que a gente mesmo possa fazer. Então essa máquina, quando ela é criada, ela é pensada em fazer coisas que a gente não conseguiria fazer com esforço ou com a mesma quantidade de tempo. Aí dentro dessas máquinas, o computador vem se mostrando uma das mais versáteis, rápidas e seguras. Sobre o computador, a gente pode dizer algumas coisas aqui interessantes, algumas vantagens e desvantagens, digamos assim. Bom, o computador pode auxiliar em qualquer tarefa. Legal. E o computador também é consciente. Ele é trabalhador, ele possui muita energia. Mas o computador tem umas limitações. Ele não tem iniciativa, ele não vai tomar nenhuma ação por conta própria, não vai fazer nada sozinho, ele não tem nenhuma independência, ele não vai, repetindo, fazer nada sozinho. Não é criativo e não é inteligente. Então esse conceito de que, nossa, os computadores são mais inteligentes do que os humanos, isso não é uma verdade. Devemos lembrar que para o computador fazer qualquer tipo de atividade, ele precisa ser configurado para isso, ele precisa ser programado para isso. A gente vai falar mais adiante sobre o que é programar, né? Bom, para a gente entender o funcionamento de um computador, vamos pensar um pouco no funcionamento de uma receita de vitamina de banana. Bom, para a gente fazer uma vitamina de banana, a gente precisa das entradas, que é o leite e a banana, no mínimo, né? Do processamento desse leite e dessa banana, e depois a gente tem a saída, a entrega da vitamina de banana pronta em si, né? Então vamos ver aqui nessa primeira ilustração, ela representa o funcionamento de um computador. Para o computador funcionar, ele precisa receber informações, ele precisa de uma entrada. Para ele poder entregar alguma coisa para a gente chegar, para um jogo funcionar, para um vídeo funcionar, ele precisa processar essas informações. O que são essas informações? São códigos, scripts, são programas, a gente já vai falar sobre isso. E depois de processar, ele entrega o resultado pronto. Então, por exemplo, se é um jogo,
eu tenho a porção de código, esse código é processado e a gente consegue ver na nossa tela, então, a saída, o resultado desse processamento, tá? Então, para ficar mais fácil de entender, vamos falar sobre o computador de fato. Um computador tem como finalidade realizar uma tarefa de processamento. Então, a gente recebe, conforme essa primeira ilustração, as informações de entrada, nosso processador, o nosso computador, ele processa essas informações e a tela entrega para a gente ali a saída, né, o resultado disso, tá bom? Então essa frase é bem legal. Para que o computador possa processar qualquer informação, ele precisa de duas partes diferentes, mas que trabalhem juntas ao mesmo tempo. Como assim? Duas partes diferentes que trabalham juntas ao mesmo tempo. Vamos ver. O hardware. O que é o hardware? O hardware são as pecinhas que ficam dentro do teu computador, dentro do tablet, dentro do seu celular, tá bom? Dentro do notebook. O hardware é a parte física do computador, aquilo que a gente consegue pegar com a mão. É a parte composta por componentes eletrônicos. E o software, o que é o software? O software é a parte que a gente não consegue enxergar. São as informações armazenadas dentro dos discos rígidos, das peças do computador. É uma sequência de instrução escrita para serem interpretadas por um computador com o objetivo de executar tarefas específicas. Não é nada físico, a gente não consegue pegar com a mão software, tá? E o programa de fato? O que é um programa? Quando queremos criar ou desenvolver um software, devemos escrever programas. Esse é o termo correto. Para que o computador compreenda e execute esse programa, devemos escrevê-lo usando uma linguagem que ambos entendam. Essa linguagem se chama linguagem de programação. Ou seja, como assim? Bom, para o meu computador saber que eu vou fazer um jogo, eu não posso escrever "Oi, computador, nós vamos criar um jogo agora". Não. A gente precisa escrever alguns comandos para o computador interpretar esses comandos. Olha, aqui vai ter um bonequinho, aqui a cor vai ser tal, e ele vai ter vidas, e ele vai ter tanto de dinheirinho. Enfim, a gente precisa escrever instruções. Mas ao mesmo tempo, o computador não vai entender se essas instruções não forem específicas para que ele faça ações. Ao mesmo tempo também, se a gente escrever só em linguagem de computação, zeros e uns, aqueles monte de números doidos e complicados de entender, a gente também não vai conseguir produzir nada, porque a nossa lógica acaba sendo muito limitada. A gente não vai conseguir fazer nada escrevendo numa linguagem que seja completamente difícil do humano compreender. A gente vai acabar sendo improdutivos, ou seja, nós não vamos conseguir produzir com uma boa velocidade, com uma boa lógica, né? Ou seja, que vai fazer sentido. Então lembra, para funcionar o nosso programa, a gente precisa passar essas instruções para o computador processar e depois de processar ele entregar algo, né? Vamos repetir, tá aqui, ó. Receber informações, processar e armazenar essas informações. Aqui tem alguns exemplos das linguagens de programação mais usadas hoje no mundo. Tem a Java, a linguagem C, C++, Perl, PHP, Python, JavaScript, Pascal e muitas outras, inúmeras, milhares de linguagens que existem. Bom, para falar então da etapa do desenvolvimento de um software, primeiro de tudo a gente tem que lembrar disso aqui, voltando ao começo. A gente precisa o quê? De informação, processamento e saída. Então fica fácil de imaginar como que a gente cria um programa. Como assim? Bom, análise. Primeiro de tudo, o que o nosso programa deve fazer? Ah, meu programa vai ser um jogo. Opa, beleza, vai ser um jogo. Ah, não, meu programa vai ser uma calculadora. Ah, meu programa vai ser um site. Então tá, quando você definiu, por exemplo, vai ser um jogo, legal. Tá bom, a gente precisa fazer o algoritmo, ou seja, as instruções, a gente já vai falar isso em breve. É como vai ser feito, né? As instruções, a regra, a receita. O algoritmo é como se fosse uma receita do bolo, né? Como que se faz, as instruções.
Beleza, olha, eu preciso. O jogo tem que começar, tem um personagem, tem um vilão, ele tem vidas, ele tem dinheiro. Se o vilão encostar nele, ele vai perder uma vida. A gente precisa desse algoritmo, dessas instruções, que a gente vai falar mais em breve, não se preocupe. Depois a gente precisa codificar isso, de fato, escrever o que a gente está pensando, colocar o que a gente está pensando em códigos. Né? E é o que a gente vai aprender mais para frente. Aí, a partir do momento que você definiu qual vai ser o teu software, como é que vai ser o teu programa, então você vai definir qual linguagem de programação está apta para fazer o que você quer. Por exemplo, eu não posso escolher, vamos dar um exemplo aqui, o PHP para fazer alguma coisa que o PHP não consiga fazer. Então, por exemplo, se eu vou escrever um jogo, eu vou usar alguma linguagem de programação que suporte um jogo. Então, por exemplo, JavaScript, C++, dentre algumas outras linguagens de programação. Então, isso a gente aprende com o tempo, durante o curso, né? Qual é qual e qual faz o quê. Tá? Não se preocupe, o importante é lembrar da nossa aula de hoje para esse momento. Tá bom? Então é isso. E terminamos aqui a nossa aula de raciocínio lógico.